E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 6/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Taça Libertadores, fase de classificação, jogo de ida. Boston River contra Bahia. Nos últimos 5 jogos, o Boston River venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 3 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 7. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Liga Europa, playoffs, jogos de ida. Alkmaar contra Tottenham. Nos últimos 5 jogos, o Alkmaar venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10, mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Tottenham. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. FCSB contra Lyon. Nos últimos 5 jogos, o FCSB venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Lyon venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Palpite, fora vence, empate e anula. Fenerbahçe e Rangers. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Rangers venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols no segundo tempo em 8 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, casa vence, empate e anula. Real Sociedad contra Manchester United. A Real Sociedad nos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Manchester United venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 6, mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, casa gol. Ajax contra Frankfurt. Nos últimos 5 jogos, o Ajax venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Ambas marcam não nos últimos 6. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Frankfurt venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Palpite, casa gol. Roma e Bilbao. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Bilbao venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Ambas marcam sim em 7 de 10. Palpite, casa vence, empate e anula.
Bodo e Olympiacos. Nos últimos 5 jogos, o Bodo venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Ambas marcam sim nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Olympiacos venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu todos. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Ambas marcam não em 7 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Vitória contra Lazio. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga da Conferência, jogos de ida. Betis contra Vitória de Guimarães. Nos últimos 5 jogos, o Betis venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Vitória de Guimarães venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 6. Palpite, casa vence. Copenhague e Chelsea. Nos últimos 5 jogos, o Copenhague venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Panathinaikos contra Fiorentina. Nos últimos 5 jogos, o Panathinaikos venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.